A paz do Senhor, meus irmãos, sua Vitória, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de integração do nosso curso Transformar, e é uma alegria saber que você faz parte desse projeto maravilhoso que tem abençoado tantas vidas, tantas vidas. Nós vamos no melhor ângulo, não, mas o importante é o conteúdo, então vamos melhorar isso aqui. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Creio que Deus tem coisas importantes para nos ensinar. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Muito obrigado, Deus amado, pela vida dos meus irmãos, meu Pai, que se entregaram ao serviço de assistência aos carentes e à pregação do Evangelho. Meu Pai amado Senhor, que essa e as outras aulas tragam muitos frutos para a alma e mente de cada um dos integrantes. Abençoa a liderança do projeto, Senhor Jesus, iluminando-nos em tudo, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A palavra de Deus diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos nós aprendemos ao longo da caminhada cristã que a vida cristã não é uma religião. Na verdade, a gente sempre diz que o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. É a vida na vida, é a absoluta e completa certeza da eternidade, ok? Mas, usando os termos corriqueiros, o cristianismo é uma religião superior a todas, porque só ela exige e dá a condição de que as pessoas alcancem salvação verdadeira. E o nosso irmão Tiago, irmão do Senhor, ele não é o Tiago que foi morto, nem o outro Tiago apóstolo, ele é irmão do Senhor que se converteu após a ressurreição de Jesus, escreve que a prática do cristianismo pode se resumir a duas coisas. A prática do cristianismo pode ser resumida a duas coisas. Quais são as coisas? Primeiro, amar o próximo. Segundo, amar a Deus. Só que ele usa outras palavras para dizer isso. Quais palavras que ele usa? Ele diz, a religião verdadeira. Se você quiser estar conectado com Deus, se você quiser estar verdadeiramente integrado ao Senhor, você deve cuidar dos órfãos e das viúvas e também se purificar do mal. Então, todos nós que somos chamados ao serviço cristão, todos nós que somos chamados ao serviço de capelania de rua, todos nós que somos chamados ao serviço de assistência social, algumas igrejas chamam obra da caridade, dependente da maneira que você chama, todos nós que somos chamados ao programa Transformar, temos que ter em mente essas duas coisas: cuidar da viúva, do necessitado, do órfão, do carente, em primeiro lugar, e em segundo, cuidar da contaminação do mundo, da corrupção do mundo, do pecado. Em outras palavras, você deve amar o próximo e amar a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aqui nós temos algumas lições. Primeira lição: nós que nos integramos ao projeto Transformar, não fazemos isso por satisfação própria somente. A gente não entra nesse projeto simplesmente para ter fotos para postar, porque nem faz parte da visão do nosso projeto, da missão, dos nossos valores, ficar postando. A gente não entra nesse projeto somente por relacionamentos, mesmo que nós façamos bons relacionamentos. A gente não entra no projeto só por condições favoráveis. Muitas vezes nós teremos que renunciar momentos, renunciar tempos para poder atender os necessitados. Então nós entramos nesse projeto com uma missão, a missão de amor, amar o próximo. Esse amar o próximo é desprender tempo, dinheiro, recursos, talentos para atender aqueles que Deus colocou diante de nós. Então, nós estamos no projeto Transformar para atender as famílias carentes, levando também o Evangelho. Mas, em primeira instância, atender a necessidade básica de
alimentação, vestuário e, em alguns casos, emprego. Essa deve ser a missão que move o nosso coração. Entender que no nosso turno, diante de nós, como Jó disse, o nu não passará e ficará nu. O faminto não passará diante de nós e ficará faminto. Nós cumpriremos a missão de amar o nosso próximo. Essa deve ser o alvo. E por que eu digo isso aqui? Porque ao longo do processo aparecerá vários momentos que você terá obstáculo. Haverá vários momentos que você terá oposições. Haverá vários momentos que você terá dificuldades. Por exemplo, um dia que alguém faltar, você tem que substituir o líder de entrega. O dia que você não estiver tão bem assim e mesmo assim você vai. O dia que tem uma festa muito legal e você pede para atrasar na festa para poder ir. Então, existem momentos que você vai ter que abrir mão e se você pensar somente no sacrifício, isso vai ser custoso, vai ser trabalhoso, vai ser ruim, vai ser pesado, vai ser estressante. Mas se você pensar somente pensar em que você está matando a fome de alguém, que você está dando palavras de carinho a alguém, que você está levando o evangelho a alguém, esse sacrifício se torna pequeno, se torna irrelevante, ok? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso foco é amar o nosso próximo. Dentro disso, existem algumas pessoas no cunho cristão e fora da igreja também, que cometem o erro do ativismo sem propósito. O que é isso? É a pessoa que está sempre pronta para fazer e está muito distante de ser. A pessoa está sempre pronta para fazer e muito distante de ser. O que é isso? Olha, a pessoa é engajada em ajudar o próximo. A pessoa é engajada em doar. A pessoa é engajada... Gente, comunidades espíritas, comunidades católicas conseguem arrecadar toneladas, valores que nós sonhamos em alcançar e alcançaremos em nome de Jesus Cristo. Mas a pessoa está extremamente engajada em se envolver em um projeto, mas ela não está comprometida em ser um projeto de Deus. Ela está totalmente engajada em ajudar, mas ela está muito pouco engajada em ser. É por isso que o programa Transformar tem reuniões mensais. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, talvez essas reuniões tenham aumentado, de oração, porque nós dependemos de Deus. Então, o apóstolo Tiago, quando escreveu o texto, falou assim, olha, tem o risco da pessoa estar dentro da igreja e não fazer nada. Tem o risco da pessoa estar dentro da igreja, achar que está vivendo uma vida de santidade e não estar ajudando ninguém. Mas existe o segundo risco, que é o segundo risco, é a pessoa achar que está ajudando os outros, e é importante, diante dos homens está excelente, diante dos homens está perfeito, o faminto está sendo alimentado, o nu está sendo coberto, o encarcerado está sendo visitado, diante dos homens está beleza. Só que diante de Deus, a pessoa não mantém uma vida de integridade, uma vida de separação, uma vida de santidade. Lá no final do livro de Mateus, nós nos deparamos com uma cena assustadora, uma cena estarrecedora, algo que faz chocar a nossa percepção. As pessoas chegarão diante do Senhor, Senhor, em teu nome ressuscitamos mortos. Que maravilha! Os mortos ressuscitaram. Senhor, em teu nome, Senhor, fizemos maravilhas. Oh, glória a Deus. Senhor, em teu nome, Senhor, nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos. E aí, o natural é que diante dessas frases, a gente escute uma conclusão satisfatória. É natural que diante dessas frases, Pode, Senhor. Continuando, é esperado que a resposta seja parabéns, muito bem, que bom que vocês fizeram tudo isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas a resposta de Deus para essa palavra não é isso. Deus chega e fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não conheço quem pratica iniquidade. 1 João diz que todo pecado é iniquidade. Então, quando nós temos pessoas que são altamente envolvidas em
projetos sociais, ou no ministério, ou em qualquer outra questão, seja bem-sucedido na sua carreira, que não mantém uma vida de arrependimento, de luta contra o pecado, essa pessoa, na verdade, está ferindo a segunda parte do que Tiago disse. O que é? Tiago disse o seguinte: abster-se da corrupção do mundo, se afastar daquilo que o mundo oferece, viver uma vida de arrependimento. E aqui temos que ter um ponto muito crucial. A vida cristã é uma vida que busca a perfeição. Alguns irmãos, ao longo dos anos, conseguiram a maturidade, que a Bíblia chama de perfeição. Os pecados deles são pecados já na esfera, são pecados na esfera da tentação somente. A pessoa tem uma palavra digna, um coração puro, uma mente pura. Você só sabe que ele é pecador porque a Bíblia diz e porque ele tem lutas internas, certo? Mas nós queremos chegar nesse dia quase perto do meio-dia, né, de luz perfeita, mas enquanto isso nós estamos lutando contra o pecado. E qual que é a diferença entre um ímpio, um falso crente e um salvo? Um crente de verdade, ele não tem paz com o seu pecado. Ele não permite que o pecado o domine a ponto dele se abster de tudo, se afastar de tudo, se afastar da comunidade. Ele não deixa que o diabo use o pecado dele para se afastar. Mas ele também não tem paz em viver uma vida de pecado. Então ele está sempre buscando melhorar, ele está perguntando para outros irmãos como fazer isso, orando, lendo a Bíblia, se arrependendo, crendo na ação do Espírito Santo. Então, espera-se de que um integrante do projeto Transformar seja alguém que tenha um coração voltado para buscar a santidade. Um coração voltado para buscar a santidade. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, que se eu der o meu corpo para ser queimado, dar todos os meus bens e eu não tiver amor, isso não é nada. E aí entra o paradoxo novamente. Como assim? Eu estou dando tudo e não tenho amor? Esse amor é o amor que emana de Deus. E como diz João, quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Meu querido e amado irmão que está vendo esse vídeo aqui, nós não esperamos de você perfeição. Nós não esperamos de você perfeição. Nós esperamos de você santidade. Nós esperamos de você um compromisso em arrepender-se e continuar crescendo. Por amar a você, por amar o corpo de Cristo, em algum momento um irmão deve te dar um toque. Se você estiver falhando, sendo irresponsável. Irresponsabilidade é pecado. Mentira é pecado. Falar e não fazer é pecado. Em algum momento nós estaremos orando por você, você precisa de apoio, a equipe visitará você. Mas esse compromisso de zelar para ter um bom nome diante de Deus e dos homens, você tem que fazer. Não adianta nada amontoar riquezas, amontoar nome, amontoar fama, amontoar talentos, sendo que Mateus capítulo diz que só os puros de coração verão a Deus. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então espera-se de que o integrante tenha esse amor ao próximo, esse zelo, essa dedicação, esse compromisso em ajudar o próximo. Mas espero que ele, além de amar o próximo, ele ame a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus é ter prazer em obedecê-lo. Amar a Deus é colocar a vontade de Deus acima da dele em todo momento. Amar a Deus é escolher se aproximar do Senhor e se afastar do mundo. Amar a Deus é não dar desculpas, mas ter arrependimentos sinceros e reais. Então, para que você seja não só um integrante do programa Transformar, mas um crente fortalecido, um crente abençoado, um crente alicerçado na vontade do Pai, recomenda-se, é necessário que você leia a Bíblia, você tenha uma vida de oração, e você tenha um tempo de jejuar, que você esteja conversando com os seus líderes, conversando com os seus irmãos, para você estar sempre se desenvolvendo na caminhada cristã. Espero que, em nome de Jesus, você seja um de milhares que fazem parte desse programa. Desejo que você atenda ao máximo de pessoas em Montes Claros, norte de Minas, zona rural, o mundo para a glória do Senhor.
mas desejo que dentro da sua alma tenha um bom cheiro de Cristo. Que a sua integridade impacte aonde você chegar. Não porque você é bom, não porque você confia na sua força, porque se você confiar na sua força você vai cair todo dia, mas é porque você confia. Se Deus mandou eu ser santo, Ele me deu poder para ser santo. Se Deus mandou eu não mentir, Ele já me deu poder para não mentir. Se Deus mandou eu não guardar rancor, Ele já me deu poder. Tudo que Deus manda, Ele já deu condições para a gente fazer. Tá bom? Espero que essa aula tenha sido abençoadora na sua vida. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai eterno, nós te damos glória e louvor, Senhor, por mais essa aula que se encerra no programa Transformar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela liderança do programa Transformar. Te agradecemos por cada voluntário, Senhor. Meu Pai, venha com teu poder nos ajudar a amar o próximo. Venha com teu poder nos ajudar, Pai amado Senhor Jesus, a cuidar dos necessitados. Mas venha com teu poder nos dar sede e fome de santidade. Deus, nós precisamos de um avivamento interno urgente, Pai. Eu preciso, Senhor. Minha família precisa. Meus irmãos, meus líderes do Transformar precisam, Senhor. Cada integrante precisa. Venha e faça isso. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Conto com você. Que você seja o pão para o faminto, a água para o sedento e o calor para aqueles que sofrem da solidão. Um forte abraço. Tchau, tchau.